Bom dia para todos. Quero deixar uma palavra dessa manhã. Está em Lucas 11, verso 27, que nos fala assim: Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Eu lendo essa palavra, meditando, e estava vendo assim que como é bom, né, nós termos família, né, como a família ela é importante para nós. E aquela mulher, ela falou assim: bem-aventurado, né? Os seios que te amamentaram, né? Os seios que deram de mamar a Jesus. Então, nos lembra que Jesus também pertenceu a uma família. Jesus também tinha, que o Deus deu sua mãe, o seu pai, aquela pessoa que criou Jesus. E ele tinha também algumas pessoas, né, não concordam, mas depois nós vamos estar vendo aqui, Jesus também tinha irmãos, irmãs. Então ele fazia parte de uma família. Ele era o primogênito daquela família, família de Maria e família de José. E nós sabemos que como é importante você fazer parte de uma família. E o propósito de Deus, né, para Jesus era que ele viesse e como um homem, como ser humano, assim como nós também temos a nossa família, Jesus também tivesse a família dele, crescesse, né, na família dele. E eu gostaria de ler aqui, eu tirei umas palavrinhas de um local que diz assim, né, que as famílias elas são fonte de carinho, cuidado. São elas que se apoiam e colaboram para o bem-estar um dos outros, além de serem peças-chave no processo do desenvolvimento e aprendizagem. É na família que se cria o sentimento de pertencimento e se estabelece o início da socialização. Então, querido, Deus, ele vai constituir a família. Ele vai falar ele cria Adão e viu que não era bom que o homem vivesse só. Ele dá Eva. E depois da Eva, tem os filhos, né? Começa com Caim e Abel, depois vai ter outros filhos. E ali, querido, eles formam uma família. E esse é o projeto de Deus, que a família se crie, que os homens, né? Que o homem e a mulher se casem, tenham os seus filhos e vai assim, né? Procriando, vai assim aumentando aquela família. E querido, e o Senhor Jesus, ele vai dizer aqui, aquela mulher, ela exclama, né? Bem-aventurado, né? Os seios que te amamentaram. Ela vai falar isso. Mas o Senhor vai falar assim. Ele responde assim, né? Antes, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Porque ele estava falando, antes disso, estava dizendo o que o nosso inimigo, né, fazia na vida das pessoas. Por isso que essa mulher viu tanta sabedoria em Jesus que vai exclamar assim. Mas ele fala assim, que bem-aventurado, querido, é os que ouvem e guardam a palavra de Deus. Ele vai falar isso. Então ele vai dizer assim, feliz é aquele que ouve e guarda a palavra do Senhor. Seria uma pessoa bem-aventurada, pessoa bem abençoada. Então ele está dizendo assim, abençoado não é a Maria que me deu, né? Me amamentou.
mas bem-aventurado são todos aqueles que cumprem o propósito do Senhor em sua vida. O propósito da Maria, da nossa irmã Maria, foi ter Jesus, né? Conceber Jesus e depois, né, juntamente com José, criá-lo. Mas, querido, você também, como eu, temos um propósito. Então é isso que ele fala. Bem-aventurado aqueles que guardam, querido, a palavra do Senhor, é aqueles que fazem a vontade do Senhor. Qual é o propósito de Deus na sua vida? A de Maria foi ser uma virgem e assim entregar o seu corpo, a sua vida, para ter Cristo, para ter Jesus. Na verdade, ela entregou a sua vida, ela concebeu, ela guardou Jesus dentro do seu ventre, ela teve Jesus e virgem. A Bíblia fala que José não a conheceu até ela ter a criança. José não teve relações sexuais com ela até ela ter a criança. Depois que ela teve a criança, eles viveram uma vida normal. Ela teve filhos, filhas, e nós vamos ver isso, não é verdade? Então ela tem. Mas agora me diz aí o teu propósito. Qual é o teu propósito? O que é que Deus quer na tua vida, na minha vida hoje? Que nós podemos, assim, possamos dar ao Senhor, não é verdade? Possamos dar a Ele nosso corpo, nosso tempo, né? Dar ao Senhor. Eu gostaria de ler com vocês lá em Mateus 12. Eu vou ler em Mateus 12 aqui. Quem tem Bíblia, né? Todos têm Bíblia, né? Eu creio que os evangélicos têm Bíblia, né? Mas outras, né, denominações, muitas vezes as pessoas têm a Bíblia, né? E é bom você pegar a Bíblia para ler, é bom você certificar se o que está sendo dito é a verdade. Então, em Mateus 12, no verso 46, 12, verso 46, vai falar sobre isso. Diz assim: falava então Jesus ao povo, e eis que sua mãe, olha bem, preste atenção, eis que sua mãe, e os seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Jesus estava em determinado local e sua mãe com os seus discípulos, presta atenção, mas sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora querendo falar com o Senhor. Amém? Vocês prestam atenção nisso. E alguém lhe disse: tua mãe, que é a Maria, tá, querido? Tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, querido, que estavam dentro da casa com ele, e estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém, querido? O que ele vai dizer que naquele momento, querido, que a Maria, ela tinha cumprido o propósito dela. Maria tinha cumprido o propósito dela, como nós também podemos cumprir nosso propósito. Maria tinha cumprido o propósito dela. E naquele momento, querido, ele já estava em outra situação. Naquele tempo, né, era o tempo dele fazer a obra do Senhor. Era o tempo dele agora, querido. Agora ele fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus, cumprir o seu propósito aqui nessa terra, que ele está o quê? Se preparando, ele está trabalhando com os discípulos, ele está fazendo a obra, está curando, está salvando, né? Está fazendo ali um monte de obra, né? Várias obras, né? Assim, ressuscitando. E naquele momento ali, querida, ele está cumprindo a vontade do Pai dele.
Naquele momento, ele é o Senhor, nosso Deus, cumprindo a vontade do Pai dele. E quando termina, você sabe que ele vai ser morto, vai ser crucificado, ele vai morrer, ele vai, depois da morte, ele passa os 3 dias, ele vai ressuscitar. E, querido, e a partir de então, depois da ressurreição dele, os discípulos vão ver Jesus, tá, querido? Como Maria está junto também, Maria também vai ver Jesus. Todos estão ali, vão ver Jesus, seus discípulos. E Maria era uma que era também fazia parte dos discípulos de Jesus. Maria estava ali juntamente com eles. Amém? E depois, então, querido, Jesus vai ser assunto ao céu e vai deixar o encargo da evangelização, né, de você testemunhar a Cristo, vai deixar com os apóstolos, com seus discípulos e conosco que somos discípulos do Senhor também. Então vai deixar conosco agora, querido, o anunciar, o falar da grandeza do Senhor Jesus e falar da salvação e do dia, do grande dia que o Senhor falava, que é o dia que o Senhor vem, querido, também tratar, né, tratar aqui, né, com essa terra, exercer o juízo do Senhor. Então, amado, presta atenção, Jesus, ele não é que ele estava desprezando a Maria, não. Ele está dizendo que aquele momento tinha um outro propósito. Ele está dizendo que naquele momento, querido, que Maria fez a parte dela. E agora, naquele momento, o que ele tinha que fazer naquele momento era a obra do Pai dele. E tratar dos seus discípulos, cuidar das pessoas que vinham até ele. Eles eram, agora, a família do Senhor Jesus, que o Senhor tinha que fazer ali uma grande obra, e fez uma grande obra aqui com os discípulos, aqui nessa terra. Então, amado, Jesus, ele amava a sua família, não dizer que ele desprezava, ele amava. Amou a Maria, amava Maria como ama Maria, né? Que ela foi como você também, que teve um propósito, né, de vir a essa terra, você, cada um de nós, querido, nós não nascemos em vão, cada um nasceu para um propósito, você é muito especial, especial para a sua casa, sua família, para os seus, que ele continua orando, continua intercedendo, não pare de orar, não pare de clamar pelos seus, não pare, querido, e faça a obra do Senhor. Eu não sei hoje o que Deus determinou para você, mas faça a obra do Senhor, aonde você estiver, na sua casa, na sua igreja, numa fila, onde você estiver. Fale do amor de Jesus, o que Jesus testemunha do que ele tem feito na tua vida. Amém? Deus te abençoe, Deus te faça resplandecer o rosto dele sobre ti, querido. Em nome de Jesus, tá? Deus te abençoe, rica e abundantemente. A paz do Senhor tenho te abençoado todos. Olha, eu quero dizer para você, você é muito importante para o Senhor, assim como Maria, você também é importante para o Senhor. Somos todos irmãos, querido. Irmão, filho do nosso Deus, criatura do nosso Deus. Deus te abençoe, querido. Fique com Jesus.